Muito bem, chega de preguiça, porque foram 2 semanas praticamente sem trabalhar. Que negócio é esse? Há 2 semanas atrás o Trovato veio aqui e explicou para vocês sobre tabela e foi uma aula fantástica. Quero agradecer aqui o Trovato e também já quero agradecer ao Alisson, que na semana passada veio aqui tirar dúvidas a respeito de Power Apps. Esclareceu muitas perguntas que a galera vem perguntando aí. Inclusive, combinei com ele e nessa semana nós vamos ter 2 aulas de Power Apps colocando a mão na massa. Muito legal, espera aí que tá chegando. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer aquela magiazinha básica com Excel. Nós vamos aprender a trabalhar com controles de formulários. Nós vamos entender como esse negócio funciona. E para colocar em prática, eu selecionei aqui 2 controles, a barra de rolagem e o botão de opção. Ou seja, nós vamos colocar botões nas nossas planilhas para facilitar a vida do nosso usuário. Feito? Aguarda aí que na volta da vinheta eu vou explicar melhor como esse negócio funciona. Feito! Bom, como eu falei antes da vinheta, nessa aula nós vamos trabalhar com controles de formulários. Feito? Quem ainda não conhece controles de formulários, são botões que ficam lá na guia desenvolvedor. Se você ainda não tem a guia desenvolvedor habilitada no seu Excel, fica tranquilo que eu vou explicar como esse negócio funciona também. E nessa aula eu vou trazer uma planilha muito legal para vocês, onde nós usamos os controles de formulários para criar uma interface mais amigável para o nosso usuário. Nós vamos ter um relatório com barra de rolagem, ou seja, nós vamos colocar barra de rolagem no nosso relatório, no meio da planilha, isso é muito legal. E vamos também colocar um botão de opção, onde ele vai escolher qual informação ele quer analisar naquele momento, certo? Tudo simples, nada complicado, fique aí, que agora a gente vai colocar a mão na massa. Feito? Bom, quando eu falei para vocês sobre controle de formulário, eu estava falando desses botões que eu coloquei aqui embaixo, vejam, que me permitem a seleção e também essa barra de rolagem que eu coloquei. E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Ó, vejam, a barra de rolagem, ela não tem relação nenhuma com a planilha. Ela é um objeto que foi colocado aqui dentro. A mesma coisa acontece com os botões aqui de baixo. Feito? Ele é um objeto que foi colocado aqui. Primeiro passo, como colocar controles de formulários na nossa planilha. Na guia desenvolvedor, e aí se você não tem a guia desenvolvedor, você precisa ir em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e aqui encontrará um item chamado desenvolvedor. Vai clicar em OK, vai marcá-lo, clicar em OK e pronto. Guia desenvolvedor habilitada. Próximo passo. Nós precisamos agora aprender a colocar os controles. Para colocar um controle, é importante que você entenda que esses controles eles ficam divididos em 2 grupos. Controles de formulários e os controles ActiveNext. Os controles de formulários são os que nós vamos usar na aula de hoje. São os controles que foram criados para interagir com planilha de forma simples, criando uma relação sem qualquer código de programação, sem qualquer uso do VBA. Já o controle ActiveNext, esses foram criados para quem já usa o VBA. Então, para pessoas que já usam VBA, com certeza, em algum momento, já utilizaram esses controles aqui. Beleza? Vamos trabalhar com o grupo de cima. Primeiro passo, como que eu faço para colocar um controle desse, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui o botão de rotação. Vou clicar nele. Vejam que quando eu clico e trago o mouse para dentro da planilha, o meu mouse ele vira um sinal de mais. Nesse momento, eu consigo definir o local que eu quero colocar esse botão e, depois de definido, seguro o botão esquerdo e arrasto. Pronto, o meu botão foi criado. A partir de agora, você precisa configurar esse botão. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Esse botão que eu acabei de colocar, eu quero excluir. Então, cliquei com o botão direito, ele selecionou, botão esquerdo e dou um delete. Pronto. Controle de formulário deletado. Nós vamos agora configurar esses 2 botões aqui. Lá na guia base, eu tenho um relatório com várias informações de vários clientes, todas as vendas dos meus clientes dos anos de 2017, 18 e 19. Esse relatório é um relatório que vai até a linha 37. Na verdade, ele é um relatório de 31 linhas. E eu tenho aqui colunas referentes a 3 anos. Essas informações, todas elas, nós queremos que apareçam nesse intervalo aqui. Feito? Como que eu faço para que isso tudo aconteça? Vamos lá.
Primeiro passo, nós vamos configurar a barra de rolagem. E é importante que você entenda que essas ferramentas, seja ela qual for, elas trabalham da seguinte forma. Elas trabalham mandando recado para uma célula. E esse recado que elas mandam é a posição atual delas. No caso, a barra de rolagem, ela vai mandar recado para uma célula mostrando em que posição essa rolagenzinha parou. Mas o primeiro ponto aqui é que a gente precisa definir início e fim para essa barra de rolagem. Quais valores representarão as extremidades dessa barra de rolagem? Porque, sem isso, ela não tem como definir uma escala de valores. Nós vamos agora clicar com o botão direito sobre essa barra de rolagem. É assim que nós configuramos todos os controles de formulários. Botão direito, formatar controle, e aqui nós temos os parâmetros desse controle. Vamos lá. Os parâmetros dele são o valor atual. Pessoal, o valor atual é o parâmetro que menos importa no controle, no meu ponto de vista. Por quê? Porque é um parâmetro que eu defino agora, eu vou clicar em OK. A partir do momento que a minha barra de rolagem estiver em funcionamento, esse valor atual passa a ser o valor selecionado pelo usuário. Então, o que eu costumo fazer aqui é colocar o mínimo, para que então a barra de rolagem apareça lá em cima. O meu valor mínimo será 1, ok. O meu valor máximo, bom, nós vamos conversar sobre o valor máximo daqui a pouco. Então, por enquanto, eu vou colocar 25. A alteração incremental, essa será 1. E o que seria a alteração incremental? A alteração incremental é, quando eu clicar nas extremidades, ou seja, nessas setas da ponta da minha rolagem, eu quero que essa navegação do 1 passe para quanto? Para 2? Para 3? Para 4? Então, eu quero um incremental de 1. E mudança de página, o que seria? A nossa mudança de página eu vou deixar 5. A mudança de página é o salto que a barra de rolagem dá quando a gente clica no meio dela. Esse salto ele acontece em toda a rolagem, não só do nosso controle de formulário, mas também da rolagem do Excel, da rolagem de um site, da rolagem de um software. O padrão de uma barra de rolagem é dar esse salto. Já vou mostrar no nosso exemplo o que seria. E o último parâmetro, e o mais importante inclusive, é o vínculo da célula, ou seja, eu quero que essa barra de rolagem ela mande recado para qual célula. Eu vou então selecionar a célula B7. Vou clicar então em OK e a minha barra de rolagem está definida. Bom, vamos agora testar essa nossa barra de rolagem. Vejam que eu navego e a cada clique nas extremidades ela navega de 1 em 1, correto? Quando eu dou um clique no meio da barra de rolagem, ela dá um salto de 5 em 5. E a minha barra de rolagem tem como limite 1 no mínimo e 25 no máximo. Então, tudo aquilo que nós configuramos acabou de entrar em funcionamento. Ok, até aí tudo certo. Nós vamos agora usar funções para trazer os dados aqui. E até mesmo antes de criar uma função, eu quero criar uma coisa aqui, que é um sequencial. Eu quero que essas células de baixo, essas 9 células logo abaixo da célula que criou o vínculo com a minha barra de rolagem, eu quero criar um sequencial. Para criar esse sequencial, eu vou dizer que a célula de baixo será igual a de cima mais 1, ok? Dou um Enter e de fato é isso que ele faz. Eu arrasto até a última célula e veja que ele cria uma sequência natural. E agora eu rolo a minha rolagem, minha barra de rolagem, e ele navega, né? Muda a primeira, por consequência, muda todas as outras. Mas é importante que você entenda, que fique muito claro, que o relacionamento entre barra de rolagem e planilha é apenas através da célula B7. E veja que o fato de eu ter 9 linhas a mais nesse meu relatório faz com que o meu 25 lá em cima tenha 34 lá embaixo. E aí eu não tenho 34 clientes lá no meu relatório, eu tenho 31. Como que eu faço agora? Eu preciso fazer a modificação para que nessa última célula eu tenha o 31. Eu então vou subir um pouquinho a barra de rolagem e veja que nesse ponto eu tenho 31 lá embaixo. Se eu tenho 31 lá embaixo, qual número eu devo ter no meu limite da barra de rolagem? Nesse caso, o meu limite não pode ser maior do que 22, nem menor, porque ele vai deixar de mostrar informação. Eu então vou reconfigurar essa minha barra de rolagem. Clicando com o botão direito, formatar controle, e o meu valor máximo vai passar a ser 22, porque com o 22 no meu limite, o meu relatório não passará de 31
e eu não terei problemas com clientes que não tem no meu relatório. Feito? É claro que isso que eu acabei de fazer é algo que varia muito, né? Ou seja, cada caso é um caso. No seu exemplo, dependendo da sua quantidade de linhas, você vai ter que reavaliar, certo? Mas a dica que eu dou para você é: leve a rolagem até o limite que você deseja e veja qual o número que precisa ter nessa célula que a barra de rolagem criou o vínculo. Ok? Pronto. Vínculo definido. Vamos fazer agora um simples PROC-V, certo? E o meu PROC-V vai fazer o quê? Vai buscar esse valor aqui do lado, ponto e vírgula, lá no meu relatório. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, vamos voltar, que é a seguinte: eu vou selecionar esse relatório, dei um Ctrl T, selecionou todo o meu relatório, e agora eu vou dar nome a esse relatório. Eu vou chamar esse relatório de vendas e vou dar o Enter. Aqui na guia Hell, eu vou só arrastar aqui para cima para ficar mais claro. Eu vou criar o meu PROC-V, agora sim. E o meu PROC-V vai fazer o seguinte: buscar esse valor aqui, ponto e vírgula, em vendas, ponto e vírgula, trazendo a coluna 2, ponto e vírgula 0. Arrasto e vou fazer a mesma coisa nessa outra coluna. Só que meu PROC-V aqui trará a terceira coluna. Pronto. E assim nós já temos o efeito que a barra de rolagem causa no nosso relatório, certo? Esse aqui é um exemplo de uso da barra de rolagem. Nós vamos agora configurar os botões de baixo, esses botões de opção. Os botões de opção, eles se entendem como um grupo. Quando eu coloco um controle desse na minha planilha, automaticamente o segundo, quando entra, principalmente se entrar dentro dessa caixa de grupo, que é outra ferramenta que você encontra lá na guia desenvolvedor inserir, veja, caixa de grupo e o botão de opção. Colocando uma caixa de grupo, todos os botões de opção colocados dentro dessa caixa farão parte do mesmo grupo. E fazendo parte do mesmo grupo, quando eu configuro um deles, automaticamente ele configura todos. Querem ver? Botão direito sobre um deles, qualquer um, formatar controle. E esse controle é um controle muito mais simples de configurar, né? Ele tem apenas estar e não estar selecionado, isso aí fica a seu critério. E aqui no vínculo da célula, eu vou clicar na célula que está ao lado da palavra ano. Cliquei nela e ele criou o vínculo para mim. Eu vou clicar em OK e pronto. Vejam que agora, quando 2017 está selecionado, ele mostra 1, 2018 2, 2019 3. Feito? Bom, eu quero agora que esse número aqui, ele interfira na coluna que o meu PROC-V está trazendo, certo? E para a gente ter uma ideia de como isso vai acontecer, deixa eu fazer uma rápida tabelinha para que as coisas fiquem bem claras aqui. Vamos pensar o seguinte: para o nosso botão, o ano de 2017 é representado por qual número? 1, 2 para 18, 3 para 19. O nosso PROC-V, para trazer informação do ano de 2017, qual o número que ele precisa? E o número que ele precisa, que eu me refiro, é qual o número índice de coluna que o meu PROC-V precisa para trazer 2017. Aí entra o número 3. Usamos o número índice 3 para trazer a terceira coluna lá do nosso relatório. Se eu quisesse trazer 2018, seria 4. 2019 seria 5. E o importante aqui é que você entenda que a diferença entre o nosso PROC-V e o botão é sempre de 2, correto? Então, se eu pegar o número do botão e somar ele ao número 2, eu terei o número necessário para o meu PROC-V trazer informação do ano correto lá do meu relatório. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou selecionar essa célula que o botão manda recado. Selecionei ela e lá na guia Fórmulas, em Gerenciador de Nomes, eu vou criar um novo. E esse novo, ele vai se chamar Ano. Beleza. Percebam que ele já criou aqui a referência. Ele já está me dizendo que ano refere-se a planilha Hell, intervalo de célula I6, certo? Mas eu não quero que o meu intervalo ano ele seja apenas o valor de I6. Eu quero que ele seja o valor de I6 mais 2, porque foi isso que nós identificamos como sendo necessário. Vou clicar agora em OK, vou fechar e veja que o intervalo ano passa a ter o valor número 5 quando ali tem 3, 4 quando tem 2 e 3 quando tem 1. E o que eu vou fazer agora é, entro no meu PROC-V e substituo o número 3 pela palavra ano, pelo intervalo nomeado ano. Arrasto
E como eu estou usando o intervalo nomeado, eu também não preciso me preocupar com o cifrão. Olha o que acontece agora. Eu venho aqui, seleciono 2018 e o valor muda. Ele vai buscar 2018. A mesma coisa acontece com 2019, certo? E assim nós criamos uma interface muito mais amigável para os nossos usuários. Porque trabalhar com controles de formulários é exatamente isso. É facilitar a vida das pessoas que vão utilizar as nossas planilhas. Normalmente nós não criamos controles de formulários para nós mesmos utilizarmos. Nós criamos controles de formulários para outras pessoas. Feito? Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se gostou, dá um like e vamos compartilhar esse negócio, porque isso aqui é muito legal. Feito? Além disso, se não está inscrito, meu Deus, está na hora de se inscrever nesse negócio. E não podemos esquecer de comentar o vídeo, né? Tá legal? Gostou? Dá uma dica aí de como pode utilizar, se já utilizou. Fiquem à vontade, esse canal aqui, ele é nosso, certo? Um grande abraço, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.